Olá, tudo bem? Meu nome é Lucélia e hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. A minha história começa em 1999. Eu digo que começa porque foi um ano que transformou a minha vida. Foi o ano que eu me casei, foi o ano que eu tive a minha primeira gravidez e nessa época eu trabalhava em uma clínica de cirurgia plástica e o meu marido trabalhava na Renault, né? Sem nenhuma intenção em empreender, nenhum dos dois. E eu tive uma gravidez super normal, deu tudo certo durante os 9 meses com o neném, mas infelizmente quando chegou no dia do parto, o médico já não conseguiu ouvir o coraçãozinho dela e infelizmente ela nasceu sem vida. E foi constatado que ela tinha 3 nós no cordão. E isso foi algo que transformou a minha vida, a vida do meu marido, do dia para a noite. E depois disso, a gente teve muita dificuldade de se encaixar em tudo aquilo que a gente fazia, no trabalho, em casa. Foi um luto assim que de certa maneira paralisou as nossas vidas. Nessa mesma época, passou alguns meses, a gente recebeu uma proposta de ir para os Estados Unidos e a gente agarrou aquela proposta com todas as nossas forças, né? A gente viu aquilo como uma porta que Deus estava abrindo para a gente, de certa maneira, sair daquela situação, porque a gente já não se encaixava mais no trabalho, nas coisas que a gente fazia em sociedade, em família. A gente sabia que algo tinha que mudar, então a gente agarrou aquela oportunidade e resolvemos ir para os Estados Unidos. E ao chegar lá, a gente se deparou com novos desafios, e um deles era a barreira da língua. Como a gente não falava muito bem inglês, a gente teve que começar a trabalhar para brasileiros e, infelizmente, a gente foi muito explorado, foi muito humilhado, mas foi aí que o empreendedorismo entrou na nossa vida. A gente viu que para poder transformar, para poder mudar, a gente tinha que empreender. E o meu marido começou a pegar trabalhos por ele mesmo, ele trabalhava de pintor, e alguns trabalhos que ele pegava, ele já me indicava para fazer a parte da limpeza. Então ele sujava e eu limpava. E graças a Deus deu tudo certo. E a gente teve 2 filhos, o Daniel e a Emily, e ficamos nos Estados Unidos por 8 anos. Só que em 2008 veio uma recessão muito grande e a gente começou a perder os nossos clientes de pintura, de limpeza, e a gente teve que tomar uma decisão. E essa decisão foi retornar para o Brasil. E chegamos no Brasil em junho de 2008, com 2 filhos, 8 malas, $2.000 e um container com a nossa mudança. E isso era tudo que a gente tinha para poder recomeçar. Passamos 6 meses na casa dos meus pais, enquanto meu marido fazia a reforma, e lá se foram os $2.000. Então a gente teve um recomeço assim muito difícil, a gente precisava urgente de uma renda. Foi quando meu marido começou com a reforma de casas, pintura novamente, e eu também precisava ajudar ele no complementar a renda. Mas algo que apertava o meu coração era ter que deixar os meus filhos com alguém, porque eles estavam tendo uma adaptação muito difícil. Meu filho tinha 6 anos na época e a minha filha tinha 4. Então eu comecei a buscar algo para fazer que eu pudesse fazer de casa. Foi quando eu lembrei dos arranjos comestíveis de lá e resolvi buscar na internet para ver se não tinha alguém fazendo aqui no Brasil ainda. E para minha surpresa, não achei nada. Procurei na internet, procurei no YouTube, procurei no Orkut na época, né? Não tinha nada, ninguém estava fazendo aquilo aqui. E nessa minha busca, eu lembro de ter achado um vídeo que era uma entrevista dos bastidores e ali um funcionário mostrando como que ele montava e contando um pouquinho da história da empresa. E aquilo me deu uma certeza muito grande que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu coloquei aquilo como ideia fixa, né? Vou fazer. E surgiu uma oportunidade de fazer um arranjo para o aniversário da tia do meu marido. E até foi um que eu postei esses dias. A gente comprou muita fruta, a gente comprou muito chocolate, sem ter noção, né, de como fazer. É normal isso para quem está começando.
e a gente fez o primeiro arranjo, então foi de presente para a tia do meu marido. E assim foi, cada oportunidade que a gente tinha, um aniversário, alguém pedia para levar de presente para alguém, a gente aproveitava essas oportunidades para poder fazer. No começo a gente fazia muito a ideia do arranjo comestível americano, que era um vaso com os morangos, as frutas, e aos pouquinhos a gente foi adaptando para o gosto do brasileiro, que é mais pelo morango com chocolate. Mas até então ainda não existia o buquê de morango, o buquê de chocolate. Um dia me veio essa ideia, né? Veio uma imagem assim na minha cabeça de um buquê montado todo de morango com chocolate, e eu fui tentar fazer. Foi um desastre. Eu tenho a foto dele, depois eu mostro para vocês. Foi um desastre porque eu tentei juntar aqueles palitos e não dava certo. Pensei comigo, vou fazer só para foto só. Daí fechei ele do jeito que dava, coloquei um laço ali, tirei uma foto e fiquei com aquela ideia na minha cabeça por alguns dias. Até que um dia, quando eu já estava meio que a ponto de desistir da ideia, veio uma voz na minha cabeça, assim, como uma instrução mesmo, uma inspiração divina, me explicando exatamente como eu tinha que fazer para montar. Na hora eu meio que duvidei, assim, mas vou tentar fazer. E deu certo, e essa técnica é a técnica que eu uso até hoje. Então, a nossa empresa foi uma até a chegada dos buquês. Os buquês deram um novo rumo para Sweet Flowers. E as pessoas amaram a ideia do buquê. O nosso primeiro buquê, eu lembro que a gente fez, eu não tinha noção ainda, né, de fechamento direito, mas enfim. E hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que aquele buquê foi uma inspiração divina, porque ele não somente transformou a minha vida, mas ele começou a tocar a vida de outras pessoas. Através daquele buquê, muitas pessoas começaram a tentar fazer o que a gente estava fazendo, começaram a empreender, começaram a prosperar. E para a gente é um motivo de muita alegria saber que a gente foi uma fonte de inspiração, que a gente foi um agente de mudança na vida de outra pessoa. E em nenhum momento a gente imaginava que a gente estava criando um novo modelo de negócio no Brasil. Então, já faz alguns anos que a gente percebeu que esse é o nosso propósito de vida, é poder transmitir para você toda essa experiência, toda essa bagagem que a gente adquiriu durante esses 12 anos. Então, eu agradeço você por ter tirado esse tempinho para poder escutar um pouquinho da nossa história. Ainda tem muitas histórias para contar e com o tempo a gente vai contando cada uma delas. E se você conhece alguém que precisa se inspirar, compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigada e Deus te abençoe.